No ar, mais um episódio do nosso programa, De Cara com Elas, esse bate-papo gostoso, né, amiga? De pessoas que já passaram por aqui, que conversam, que conectam, que transformam, por que não, vidas, né? Com as suas histórias, com as suas experiências. E hoje vamos falar de algo que pode mudar completamente o futuro de uma empresa: a experiência do cliente. Afinal, quando uma marca gera conexão real, ela deixa de ser comparada e passa a ser escolhida, Nick. Com certeza, e cada vez mais, né? Hoje, se a gente Uhum. para pensar a importância da experiência do cliente, como cliente, Uhum. ela é fundamental. E para esse bate-papo, para lá de especial, recebemos mais uma mulher maravilhosa que tem muito a compartilhar com a gente. Uma especialista, né, Vanessa? Uma Mais uma, especialista, né? mais uma especialista que vai nos ajudar, né, a entender se tu tá aí, tem empresa ou não, mas é legal para ter o conhecimento. Ela ajuda empresas a criarem experiências memoráveis e relacionamentos duradouros. Olha que bacana. É tudo que a gente quer. Então fica com a gente, porque esse episódio pode fazer você enxergar seu negócio e seus clientes de uma forma totalmente diferente. E claro, como papel de consumidor, enxergar suas compras, seu consumo de uma forma mais crítica, né? Saber comprar, saber entender quando tu é bem tratado de verdade. Então, a nossa especialista em experiência do cliente pode chegar, Débora Barrufi. Seja bem-vinda, Aê! Não, e a gente querida. aplaude mesmo, né? A gente Aplaude. sempre Eu tô com aplaude várias todas coisas as... na mão aqui, não estava saindo o som. Obrigada, gurias. Estou muito feliz de estar aqui com vocês e espero compartilhar o melhor da experiência do cliente para as pessoas que ainda não conhecem direito, né? Tem muita ainda dúvida sobre o que é realmente essa experiência, né? Muita gente não conhece desse termo. É uma coisa que há poucos anos vai tendo essa nomenclatura, né? Apesar de sempre existir, porque sempre que a gente se relaciona, tem a experiência ali que tu vive no negócio, na empresa, mas essa nomenclatura vem há pouco tempo sendo um pouco mais conhecida e hoje eu vou trazer um pouco desse universo aí para quem tem empresa poder ter uma visão diferente sobre o seu negócio. Ah, legal. E como é importante isso que tu falou, né? Tu falaste aqui, Débora, porque a gente também, enquanto consumidor, às vezes não está bem claro o que nos desagradou, mas a gente não sai com aquela compra ou com aquela própria experiência como a gente gostaria, né? Porque eu vejo assim que às vezes muitas empresas, negócios, as pessoas elas erram, é bem a questão da etapa mesmo. Mas elas te tratam super bem, te atrai super bem para te fazer a E a compra internet e hoje daqui a pouco ajuda te muito larga, nisso né? também, né? Depois que conseguiu o que queria, que era a venda, né, do produto, serviço, determinado, te larga totalmente. Que aí é o que a gente fala que a gente teve um episódio aqui que nós sempre aprendemos A gente muito aprende coisas com a novas. Cris lá das vendas, dizendo que tu tem que, né, vender sem ser interessante, mas sem ser interesseira. Então eu queria já te começar a te perguntando, a gente sabe que tem etapas para essa experiência do cliente, que não é tão simples como parece, né? Eu acho que também falta muito nas empresas um treinamento das pessoas que trabalham, porque às vezes as pessoas trabalham na empresa, lá tá 5, 10, 15 anos, e me corrige, Débora, se a minha visão tá errada, e elas não tiveram um treinamento, elas não sabem nem a missão realmente daquela empresa, não sabem a persona que aquela empresa está se adequando, o dono às vezes mal para ali, não consegue conversar com as pessoas que estão ali junto com a equipe dele. Eu queria que tu falasse um pouco sobre isso, né? Sobre essas etapas e o que é o começo de tudo. Quando a gente vai fazer um trabalho de experiência do cliente na empresa, a gente começa justamente por isso, né? A cultura, os valores, a missão da empresa, que é uma coisa que as pessoas já usam há muitos anos, mas acabam colocando só na parede, né? Nossa missão é satisfazer os clientes, mas na prática, o que acontece? Né? E depois as pessoas colocam metas para as pessoas, para as equipes, mas a meta às vezes é mensal, mas o treinamento é anual, é uma vez. Então eu acho assim, a meta tem que ser proporcional ao treinamento que tu dá para a tua equipe, né? Resgatar, tá sempre ali puxando aquela cultura, aquela valorização. E a gente também tem uma coisa que no Brasil acontece muito, em outros lugares também acontece, mas no Brasil acontece uma coisa interessante. As pesquisas de NPS, né, que a gente coloca ali para o pessoal avaliar
quanto você indicaria a nossa empresa de 0 a 10? Normalmente, quem avalia até 6, a gente considera que são os detratores, que vão poder falar mal de ti. Os 6 e 7 são os que estão satisfeitos, ok? E o 9 e 10 são aqueles que adoraram. Então, normalmente, o 7 e o 8, o pessoal acaba meio que ignorando, eles estão satisfeitos, não vou me preocupar, vou me preocupar só com a base. Só que é muito mais fácil tu converter esse cliente satisfeito em um cliente fiel, que vai indicar e trazer outras pessoas, do que ficar só tratando a base. Então, essas pesquisas, algumas empresas já aplicam, né, o NPS, que é uma coisa fácil de aplicar até pelo WhatsApp, mas não tratam os dados que vêm de uma forma assertiva para melhorar o seu negócio, né? O 7, o 8, os clientes que são simplesmente satisfeitos, às vezes não retornam, porque ele achou ok, mas vai testar outros lugares. Agora, o fidelizado, não. O fidelizado, normalmente, quando ele volta, ele traz alguém com ele. E se a experiência não for consistente, naquele dia não for tão legal, cria uma certa frustração, né? Já aconteceu comigo, talvez com vocês, de ir num lugar muito bom e depois convida uns amigos, vamos lá que é muito legal, e daí quando chega não é Não muito corresponde, legal. né? Já aconteceu várias vezes comigo isso. É isso, e isso é comum. Mas aí eu fiquei pensando, claro, a gente tem várias ferramentas que se usa para mensurar, enfim, para se trabalhar. Mas na essência, uma empresa hoje, tá? Abriu seu negócio, o empresário abriu seu negócio, o pequeno empreendedor, enfim, abriu seu negócio. Como é que entra o teu trabalho, Débora, como assessoria para ajudar nessa implementação? Além de, como você trouxe, entender missão, visão, valores, posicionamento, acredito que vários outros eixos, mas como se dá esse trabalho dessa consultoria para ajudar, de fato, esse empresário a qualificar esse atendimento? A gente atua de duas formas, o olhar para o cliente e o olhar do cliente. Então, a gente vai olhar o que o gestor quer da empresa, né, que é essa parte que eu falei, visão, valores, o que ele gostaria que a empresa se tornasse, ou que níveis vai alcançar, e o olhar do cliente, que é a visão dele, que muitas vezes é bem diferente da visão do empresário, né? Então, por onde ele passa, o que ele vê, o que ele sente, né? Aromas, visão, a gente vai começar a ter uma percepção por pesquisas e também análise, né? Visual e, né? Até cliente oculto, outros tipos de coisa que pode ser feito, mas para analisar não só o olhar do empresário, o que ele quer de experiência, mas o que o cliente quer. Já até eu lembrei de uma história nos Estados Unidos, foi feita uma pesquisa num hospital de ponta e eles perguntaram o que vocês acham que é o diferencial de vocês? E os gestores falaram, os nossos equipamentos ultramodernos, que não tem nenhuma região aqui. E quando eles foram fazer a pesquisa com os pacientes, eles falaram que o diferencial do hospital era a atenção das enfermeiras com eles. Olha. Então, quando a gente vai fazer um trabalho de experiência do cliente, a gente tem que unir a visão do cliente e a visão para o cliente. Daí, dentro disso, montar uma estratégia ali de experiência. Agora, isso é interessante, né? Porque quando a gente está dentro, muitas vezes, não enxerga o como o outro te percebe. Isso é em todas as áreas da vida, não é só na empresa, né? Sim, sim. Às vezes a gente... Nos relacionamentos. Nos relacionamentos. Né? Ela falando e eu já pensando o quanto isso perpassa a nossa vida, a nossa existência, em tudo que a gente faz, em tudo que está relacionado, tudo que entra relações humanas. Às vezes, quando a gente fica só atrelado ao que a gente enxerga e não dá esse espaço para entender o que o outro pensa, ou como o outro vê. E aí esse trabalho é com metodologia, Débora, como é que... Sim, é com uma metodologia. A gente trabalha também muito com a equipe, porque eu acredito que não tem como entregar uma experiência boa se a equipe está tendo uma experiência ruim. Então, a gente começa trabalhando a metodologia com a equipe, né, trazendo os valores da empresa e o que é inegociável. Vou citar a Disney, porque é o método da Disney que eu me baseio assim, para aplicar, né, de encantamento e dessa atenção. A Disney ela tem como pilar número 1 a segurança, por exemplo. Então, depois, em segundo, vem a cortesia, depois vem espetáculo, mas o primeiro é a segurança. Isso é muito claro para qualquer colaborador. Então, já aconteceu casos que o funcionário não foi cortês com a pessoa, afastou ela de um lugar ou não foi gentil, mas porque a segurança... Todos sabem que a segurança é em primeiro lugar. Então, quando tu tem bem alinhado esses valores, essas vertentes ali, os pilares da empresa, o funcionário consegue até ter autonomia para resolver sem ficar chamando, porque ele sabe, eu estou fazendo certo. O primeiro é a segurança. Mesmo que eu tenha que ser um pouco rude, no caso, vamos dizer, ele prezou por aquilo que a empresa tem como padrão. Então, quando a gente faz esse trabalho aí, deixa bem claro para a equipe tem até mais autonomia, deixa o empresário mais leve, porque ela sabe o que fazer, caso ele não esteja ali, ele ou o gerente, né?
E falando isso, né, Débora, me vem muito na cabeça, tu já disseste ali que a empresa lá que tu falou dos equipamentos diferenciais, e às vezes as pessoas não se dão conta, porque tu vai num hospital, tu nem sabe se aquele equipamento é de ponto, porque tu vai entender se o radiografia, tu não entende, e tudo cai no humano, né, as melhores experiências cai no humano. E eu estava falando esses dias com alguém até sobre essa questão, alguém me perguntando sobre a inteligência artificial, se a gente tem medo, sei que inovação. Eu sempre vejo com bons olhos tudo que é inovação e tecnologia, mas eu volto a dizer, o que vai ser cada vez mais o diferencial é voltar para as pessoas. É aquele olho no olho, é a forma que tu é acolhido, é a forma como tu trata o outro. Porque essa questão é uma questão de legado. Até quando a gente for embora, é como que a gente quer que as pessoas nos lembrem da gente. Era uma pessoa bem-humorada, generosa, querida, ou não, né? Ou eu sempre digo, ou tipo, já foi tarde. Ninguém quer, e tem, né? Sim, já foi tarde, porque já estava fazendo hora extra aqui. Então, sempre eu acredito nisso, até que tu vê, se tu me diz se eu tenho razão, que é a questão humana, que é aquele acolhimento. E quantas vezes o empresário está tão naquele negócio dele e ele não dá atenção para que seus colaboradores... quer ter o melhor equipamento, quer ter o melhor tudo, automatizar tudo agora. Né? E esquece de fazer o básico, né? De cumprir o básico. O básico. Que é atender, ter uma relação com os teus colaboradores, não só boa, porque isso aí para mim deveria ser básico. Eu acho que todo mundo que trabalha em algum lugar, o mínimo é ter bem-estar, o mínimo. Acho que ninguém deveria ficar em lugar nenhum que não se sente bem. E nem que estiver ganhando fortunas. Se não está sendo bom, se não te tratam legal, se é uma relação tóxica, sai e vai para outro lugar. É verdade. Porque não tem dinheiro nenhum que pague a tua paz e o teu bem-estar. Depois tu vai gastar tudo isso na farmácia em remédio. Então, assim, eu acho que isso é básico. Mas e como tem isso? Eu imagino que tu deve ver muitas empresas onde os funcionários estão totalmente desalinhados com a estrutura da empresa. Sim, acontece muito, né? Tu vai numa loja, pergunta para uma atendente, por exemplo, vai comprar uma roupa e tu pergunta, de repente, já tem da coleção tal, só um pouquinho que eu vou verificar. Tudo ele vai verificar. Tu não sente muita confiança, Verdade. Né? Quando a pessoa sabe o que tá falando, né? Ela te diz, tem essa daqui, sim, já chegou e tem mais isso, a venda sai muito mais rápido. Então, a comunicação é muito importante na experiência do cliente, porque como tu falou, um serviço bom e um atendimento bom é o mínimo, né? Quando tu sai de casa, tu espera ser bem atendido, não espera uma surpresa mirabolante, mas espera um bom serviço, um bom produto. Agora, a experiência de tu ter um olhar, uma equipe treinada que vai poder te olhar no olho e realmente se interessar, que nem tu falou, ser interessante, né? Ser interessado naquilo que a pessoa quer, isso aí faz realmente a diferença. A IA até pode nos ajudar, né? Mas eu vejo hoje em dia muito ela atrapalhando, que às vezes tu chega ali no atendimento pelo WhatsApp, tu coloca o teu nome, faz vários atendimentos eletrônicos. Quando chega um humano, ele pergunta de novo o teu nome. Daí, nossa. Né? Irrita em vez de ajudar. E aí muitas empresas não estão se dando conta disso, né? Talvez estão usando, claro, que é importantíssimo, volta a falar, que nem a Vanessa disse, o atendimento humano é essencial e a gente sabe a importância da IA para facilitar, como uma ferramenta facilitadora. Mas muita gente está extrapolando, só quer usar, quer ser automatizado. Quer automatizar tudo, quer mostrar que tem inovação, mas a inovação ela só faz sentido quando de fato auxilia na vida das pessoas. Eu nunca esqueci disso. Quando eu comecei a estudar inovação, eu me deparei com uma frase em que falava sobre isso. A inovação ela só é boa quando de fato ela faz a diferença e ajuda na vida de quem? Das pessoas, não é uma ferramenta de IA para uma outra máquina. Ela está sendo utilizada em nosso benefício. Sim. Então ela tem que entrar como algo positivo. Sim. E aí o que tu nos diz sobre isso? Eu digo que um dos pilares da experiência do cliente é a fluidez. E a IA, quando faz essa repetição, quando ela acaba trancando a fluidez, né, deixando o processo trancado, e daí a experiência já começa a desgringolar. Né? Porque dentro da experiência tu tem vários aspectos, né? Tu tem a confiabilidade da empresa, empresas que tu confia, tu volta, tu indica. Tem empresas que são fáceis, né? A Netflix, tu entra ali, já tá o episódio que tu parou, ela te indica coisas coerentes.
maravilhoso. Já diz o teu nome, inclusive, né? É Sim, bem do cada vez marketing. mais Eu e pessoal. Nica- Não, mas é o pessoal. É, o eu e a pessoal. Nica que somos do marketing. Ah, Vanessa, aquela questão bem Netflix mesmo. As sugestões aqui dos filmes que tu tá Tudo acostumado a ver. facilita, né? Tudo facilita, e é o que a gente quer. E tu vê que parece assim uma coisa, a gente falando aqui, né, Débora? Parece uma coisa tão simples e na prática não é. Porque Sim. quais são as empresas, de fato, aí cada uma pensa e sem, né, a gente sem externar, que estão realmente encantando os seus clientes. É verdade. Eu assim, gente, A eu vou ser grandes marcas, sincera, na maioria das é vezes. muito difícil eu entrar num lugar que eu sou encantada. E o que define o encantamento, né? Eu fiquei pensando agora isso que tu trouxe, mas como que tu enxerga assim, eu estou encantada com uma marca, o que é necessário para que isso aconteça? Normalmente é entregar um pouco a mais da expectativa do cliente. Normalmente isso aí tu consegue encantar, né? E o encantamento, ele também tem processo, ele não é natural, né? Por exemplo, a Disney, que tem vários processos de encantamento ao longo do dia que tu tá no parque, é tudo com processo, né? Não é aleatório ali que as pessoas estão fazendo. Então, eu acho que o encantamento é quando a empresa entrega um pouco a mais do que o cliente está esperando, e também facilita a vida, porque hoje em dia as pessoas prezam muito pelo tempo, né? Então, quando tu tem uma empresa, por exemplo, eu moro atualmente em Tramandaí, uma cidade menor, tem uma empresa lá, uma loja de roupa, que quando eu quero pegar algum look, assim, para algum evento, eles me entregam uma sacola, já largam na porta, não precisa estacionar. Pode parecer uma coisa assim, Simples, trógrada, né? mas facilita, eu acabo comprando muito mais lá. As Claro. pessoas querem a facilidade. E tanto para empresas pequenas como grande, como a gente citou da Netflix, isso encanta. Porque se a Netflix dobrar o valor hoje do preço, eu não vou cancelar. Porque eu gosto da Netflix, tem outros aplicativos, mas ele é muito melhor, né? Tanto que é o líder de audiência. Então, quando tu consegue encantar trazendo facilidade e também entregando algo a mais, tu pode até dobrar o teu valor, que às vezes o cliente continua ali, permanece contigo. Sim, porque Amiga, ele eu vou enxerga te dar- valor, né? Ele Amiga, eu enxerga vou te dar um naquela valor. marca. Imagina tu chegar em casa hoje, depois saindo aqui do programa, cansada, trabalhou o dia todo, que nem eu, né? Acordando cedo na lida ali, né? Inventamos de ser feminista, isso aí que dá, né? Enfim. E aí tu chega em casa lá, não sei se eu posso citar o amor. Vai lá, faz uma massagem nos teus pés, tem já a tua bebidinha pronta para relaxar. Vinhozinho. E aí, amiga? Imaginei, Tu entendeu, né? situação. Encantar. Não, e tu fez uma boa analogia. Poderia chegar em casa, o amor tá com a cara virada. Aham. Por que tu demorou Porque pra tu chegar? demorou pra chegar, ou, enfim, nem te dá atenção, no máximo, mal pergunta de como foi teu dia. Isso é um cheque de um tipo de relacionamento. Agora tu chega com todo essa... Já pensou com um jantarzinho pronto, com uma flor? Aí se a casa estiver limpinha, a louça lavada, Não. melhor ainda. Aí eu acho que poderia. Aí é utopia, aí não é encantamento, aí é utopia. Mas enfim, né? A gente gosta de fazer. Mas eu acho que é essas mais ou menos intervenções. isso que a gente tem que entender quando a gente está pensando no encantamento Sim. de um cliente. Surpreender, né? Só que tu só consegue surpreender, Débora. Me corrija se eu estou errada, porque eu e a Nica, a gente fala bastante. Viagem. Se tu conhecer muito bem o teu cliente, a tua persona. Sim. Porque como é que eu vou te encantar, Nica, se eu não sei se tu gosta? Daqui a pouco eu não quero. Daqui a pouco eu dou uma coisa errada, Daqui a pouco a inclusive. minha felicidade é chegar em casa e não falem comigo. É. Né? Olha, alegria pra mim é chegar em silêncio, ninguém fala comigo, me deixa dormir. Então aí que tá, né? Como tem a ver essa parte da persona e não Conhecer, só a persona, né? Exatamente, de tu saber quem são essas pessoas que compram, né? Que Sim. adquirem o que tu Muita empresa vende. gasta até em brindes que a pessoa não usa, né? Não sei se vocês já receberam, claro. mas teve um que viralizou na internet aí do Cariani, que ele comprou uma Porsche e ele ganhou uma caixa e dentro veio outra e outra e outra. Quando ele abriu a última caixa era um chaveiro. E ele comprou uma Porsche, daí ele fez um vídeo e viralizou. Porque, né? O que será que passou na cabeça, né, dessa empresa? Não conhecer o cliente. Não conhecer o cliente, não tinha sentido nenhum, né? Aquele brinde ali, muita empresa gasta em brinde que não... Se o cliente utilizar uma vez, o custo do brinde para a empresa é o custo daquele valor ali. Se ele usar 10 vezes, reduz em 10 vezes, né? Porque ele vai estar divulgando a tua marca ali ou lembrando dela 10 vezes. Então, o brinde, tu tem que conhecer o teu cliente para ver se quanto mais vezes ele usar, melhora a divulgação da tua marca ali no brinde. Mas acho que é o Olha que básico, legal, né? o básico mesmo, te ouvindo falar, Débora, e também com a nossa experiência, a parte de um princípio de saber quem são essas pessoas que tu tem como
clientes, né? Sim. E aí, depois de tu entender quem são esses clientes, tu entender, como a Vanessa falou, a persona, entender o comportamento desses clientes. Sim. Aí, depois que tu entende o comportamento desses clientes, tu começa a pensar as ações estratégicas. Estratégias. É mais ou menos isso, né? Sim, é isso aí. Porque muitos empresários, eles falam que conhecem os clientes, ou não, já entrega uma boa experiência, os clientes falam que adoram. Daí a gente pergunta, mas eles te falaram ou é tu que tá falando pela tua percepção? Daí, já fez alguma pesquisa? Não, mas a gente vê. Então, é aquilo que eu falei no começo, né? Quando tu vai perguntar, quando tu vai a fundo, observar com um olhar mais atento e até fazer pesquisas e colher informações, daí tu vê a realidade, daí tu pode fazer alguma coisa com mais sentido. Eu fui num hotel em Santa Catarina ano passado, quando o Paul McCartney veio pro Brasil, e daí tava tudo meio lotado, e daí eu consegui fazer a reserva, né? Comentei que era pro show, se ela tinha como dar um jeito e consegui a reserva. E daí no dia que a gente chegou lá na hospedagem, a gente chegou, né? Primeiro teve um welcome drink ali, quando a gente entrou no quarto, eles tinham deixado tocando Paul McCartney. Olha, E uma cartinha falando do show. Nossa, eu achei incrível, assim, achei muito legal. Mas a gente vai fazer agora um stop aqui, ainda com a experiência do cliente, mas agora a gente vai trazer a experiência da pele, de estar com uma pele renovada, com uma pele, como é que é, viçosa, com brilho, mostrando jovialidade. Ai, como Não a gente quer Nicky? isso, ainda mais nós, 40 mais 50 menos. Sim, eu já estou mais nos 50 menos. Como queremos essa pele viçosa? Essa que pele, essa como pele, diria minha avó. E que fique assim, podia ficar assim para sempre, né? Para sempre, Viçosa, porque cada vez mais a gente envelhecer. tá vendo aí na atualidade que a gente tem que reduzir a questão da maquiagem e dar mais valor para nossa pele, mostrando como está a nossa pele. Mas quem entende mesmo desse assunto não somos nós, é a doutora Fernanda Zanquim, que vai dar as dicas dela do manual do skincare. Amiga, você já comprou um creme hidratante e deixou ele guardado no fundo da gaveta? Saiba que isso provavelmente está acontecendo porque você não está dando atenção para o sensorial cosmético. Claro, os ativos é muito importante. Se tem niacinamida, ácido hialurônico, mas saiba que o sensorial cosmético é o que vai fazer toda a diferença no seu hidratante. Sensorial cosmético é a sensação que o produto deixa na pele durante a aplicação e após a aplicação. É o tempo que ele demora para absorver, é a espalhabilidade. Tudo isso nós temos que levar em consideração na hora de escolher um creme hidratante. E por isso eu trouxe 2 exemplos aqui para te mostrar a sensação que o produto pode deixar na sua pele. Eu trouxe aqui 2 exemplos de cremes que eu considero como universais. Um da CeraVe e o outro da Bioderma. Eles são maravilhosos. Porém, esse daqui da CeraVe, ele tem um toque mais seco. Já o da Bioderma, ele tem uma sensação mais peguenta, um creme mais pesado. Porém, eles são maravilhosos, mas claro, tudo vai depender do seu tipo de pele. Muitas vezes a gente tem a pele oleosa e gosta de um toque mais seco. Quando a gente tem a pele mais seca, não se importa tanto que ele tenha uma textura mais pesada nesse sensorial cosmético. Mas eu vou te mostrar aqui como a gente consegue perceber isso na pele. Coloquei um pouco aqui do CeraVe na minha mão e eu vou te mostrar como ele tem um toque mais seco e a espalhabilidade maravilhosa. E ele seca bem rápido. Já sumiu na pele. O Bioderma, ele tem uma espalhabilidade muito boa também. A gente vê que ele é mais molinho, porém a gente percebe na pele que deixa um brilho e uma sensação mais grudenta. Nem sempre a gente vai querer essa sensação na pele. Porém, vou te dar um pulo da gata aqui, que por mais que você tenha comprado um creme que deixe essa sensação mais peguenta, não precisa deixar guardado no fundo do armário. Você pode usar só naquelas regiões da face onde sente que está mais ressecada. Então, de repente, você tem uma região agora na face aqui perto da testa, na bochecha que está mais ressecada. Use esse que tem esse sensorial cosmético mais pesado, mais peguento, nessas regiões. E opte por usar um hidratante mais com toque seco em outras partes da face, no resto da face. Assim você não precisa jogar o seu dinheiro fora se você já comprou um produto que não gostou. Para mais dicas de skincare, me siga no Instagram, Manual do Skincare _ por Fernanda Zanquim.
É uma coisa, como a gente estava falando da questão simples, né? Botar uma musiquinha do Paul McCartney, é aquele detalhe, porque Deus mora nos detalhes, né? Também às vezes não precisa super conhecer a pessoa para surpreender. São os detalhes aqui que também a Maria Alice nos trouxe do dia do aniversário, tirar uma Eu fotinho adorei e aquelas postar. dicas. Beijo Pois pra é, ela. só que é aquela dica que a gente acaba engolida pelo tempo e pelos afazeres que a gente não exato. consegue fazer. Eu estava pensando esses dias, né, no que ela tinha nos dito, de colocar ali sempre na tua rede social, ou mandar para a pessoa no WhatsApp, uma fotinho tua com a pessoa, te comemorando o aniversário. Porque ela disse que às vezes a gente não tem a foto com a pessoa. Mas por que Sim. a gente já não tira, né, quando encontra? Mas às vezes o tempo é tão rápido E que a gente não se dá conta percebe. nesses detalhes que fazem a diferença numa total. relação. E aí, Sim. quando a gente traz isso para um viés, para um prisma de encantamento ao cliente, a gente está fazendo em vários momentos analogias com a vida cotidiana. Uhum. Sim. Não deixa de ser isso, né? E às vezes é o simples, como tu falou, é a musiquinha do Paul McCartney, a cartinha, enfim, o detalhe que é o que faz o encantamento. Claro, somado também é um Sim. serviço, por óbvio, de qualidade. Não adianta nada Sim, isso sim. acontecer e tu chega lá, Cobra uma fortuna, aí daqui a tu nem pouco o gastou. ar-condicionado que não funciona, televisão Sim, que não sim. sei o quê, aí o elevador que travou. Então, assim, tu tem que olhar, eu acho que esse processo todo, né, que é o básico que tu tem que cumprir, e aí depois disso ainda ter esses detalhes a mais que encantam. E quando... Pode falar. Não, eu ia perguntar aí qual é o maior erro que tu vê, assim, corriqueiro das empresas em relação a esse atendimento ao cliente, assim? Eu acho que atualmente o tempo de resposta é um fator que anda incomodando, né? O WhatsApp demora a responder, as pessoas querem muita fluidez, tu acaba fechando o negócio com a pessoa que te responde mais rápido, né? E a fluidez é importante na experiência, não é? As pessoas muitas vezes atrelam a experiência do cliente eu sirvo na minha clínica um café numa bandeja bonita, beleza, estou cumprindo a experiência do cliente. Mas às vezes a atendente, né, pode ser um pouco rude ou ficar mais de 24 horas para atender, e essas coisas de fluidez ali, de facilidade para a pessoa, né, de ser mais tranquilo o processo, também contam muito. Então, eu acho que hoje em dia as pessoas deveriam olhar mais para esse tipo de atendimento, quando a pessoa quer marcar, quando a pessoa quer uma resposta, quando a pessoa quer trocar um produto. Nesse tipo de atendimento que eu vejo que os clientes são mais insatisfeitos. Então, eu acho que deveria ter uma atenção mais para isso. E aí, pego esse gancho teu aqui, Débora, e digo e não gosto dessa palavra, acredito piamente que as empresas precisam investir em capacitação, e aí entram as palestras, entram os workshops, os seminários, porque às vezes o empresário está tão só na questão do lucro e ele não se dá conta que ele pode ir lá tirar 2 horas para ter um palestrante ou um workshop. Ou ele mesmo se preparar, né? Às vezes a empresa é menorzinha. Difícil, né? Não, quando a empresa é menorzinha, por que não, né? Junta ali e traz alguma coisa diferente, alguém. E trazer esses aprendizados para as pessoas, porque a questão do cliente oculto que tu falaste, eu acho fundamental. Eu gosto muito disso, porque vamos falar lá, de novo, o empresário não sabe, às vezes, a Nick trabalha lá para mim, eu acho a Nick super simpática, mas daqui a pouco a Nick é simpática comigo. Mas no dia a dia ela não é. Quando o cliente entra, ela é mal-humorada, ela fecha a cara, ela é sem paciência, ela tá com um problema com o filho, tá com um problema com o marido, e tu não tem como sacar isso, porque o empresário na vida real, ele não consegue estar o tempo todo ali. Com certeza, né? Tendo essa percepção de como é, né, esse atendimento. Então, eu queria que tu falasse um pouquinho da questão do cliente oculto, como é que tu opera nessa dinâmica, e se tem bastante empresas que fazem isso. E até tu falar mesmo o quanto é importante a empresa contratar essa questão, né? Não sei como é que chamaria. Né? Seria o serviço, né? O serviço de cliente oculto. Eu quero começar falando que a experiência do cliente é tão importante, porque quando uma pessoa vai num lugar e tem um atendimento bom, foi num restaurante novo que abriu aqui em Porto Alegre, um chefe, um prato bonito, postou foto, curtidas, legal, segue o baile. Agora, se ela tiver um serviço ruim e ela postar,
Já é comprovado que mais a visualização, o engajamento com coisas ruins são mais de 50%. Uhum. Então, tu tem que ter muito acerto para compensar os erros, né? Porque ele viraliza muito mais. As pessoas, normalmente, quando gostam de um lugar, falam para 2, 3 pessoas, fazem propaganda, mas quando tem uma experiência ruim, falam para até 15 pessoas. Então, a gente tem que cuidar da experiência, porque ela mexe muito no faturamento, né? Não é uma coisa da moda. É realmente uma coisa que mexe ponteiro. E o que tu me perguntou mesmo? Nossa, agora eu, do jeito que eu ando na feira, eu não falo. O que eu perguntei? Peraí, Débora, eu perguntei da questão da capacitação, né? Falei da capacitação. Sim, do cliente oculto também. Do cliente oculto. O cliente oculto a gente pode fazer tanto internamente, né? Ali com a equipe para ver dentro dos processos, em indústrias, coisas assim, ou um restaurante, loja ali que tu vai e observa tudo o que está acontecendo. O que o cliente vê? Às vezes é um lugar bem legal, mas tu vê no balcão ali a lixeira saindo, uma bagunça, então tudo que ele vê, tudo que ele ouve, sabe que os funcionários estão falando dos problemas na frente? Já aconteceu comigo de ir em salão de beleza, por exemplo, e o pessoal tá falando da outra cliente que saiu. Isso é muito desagradável. Ou então do próprio chefe. Sim. Eu já fui em vários lugares da pessoa falando, uma falando pra outra eu posso contar porque esses dias eu fui numa loja, gente, mas assim, eu não fui para comprar, na verdade eu tava fazendo tempo, porque eu fui levar minha filha no teatro e eu tinha um tempo ali, aí eu tava ali olhando, e tal. Aí eu entrei na loja porque eu até queria comprar eu queria ver, né, uma blusinha para ela, mais de lã e tal, vestinho e tal. E as meninas que vendiam, as duas falando, uma chamando uma outra que ela, acho que era uma que estava olhando pro marido da outra, chamando a mulher de desgraçada, de não sei o que, de não sei, e eu ali, na tua frente, na minha frente, e ela me atendendo, aí ela dizendo, se tu quiser alguma coisa, meu nome é tal, e ali falando pra outra, mas ela é mais desgraçada, eu nem vou falar a nomenclatura que ela usou aqui, mas vocês imaginam, que a fulana, aí daqui a pouco que eu sou muito espontânea e não gostei de ser tanto até, mas de quem que vocês estão falando? Que eu tô curiosíssima. Fulana, linda, não sei o que. Ainda conta. Gente, ainda conta. Eu saí de lá assim, ó. A fofoca eu sabia toda, mas aí eu até me perdi o foco da blusa, eu fui-me embora, né? Porque aí ela me contou toda a história. Olha a experiência. Não, agora sente, pegando esse teu exemplo, Vanessa, a experiência negativa, tanto que tu tá contando aqui, relatando isso num programa. E eu nem comprei a blusa. Eu fiquei sabendo a fofoca. A fofoca eu quis saber até o final aí, porque eu fiquei interessada. E aí entra a importância da capacitação, que nem a Vanessa falou. Eu não gosto muito da palavra de treinamento, porque às vezes treinamento parece que tá treinando ali. Mas não deixa de ser uma forma de capacitar esses funcionários para que ofereçam um atendimento um pouco mais qualificado. Sim. E aí, dentro dessa experiência ainda do cliente, como que tu poderia destacar para nós do passo a passo da empresa? Tá? Que nem tu falou já, o teu trabalho quando te contratam. Mas uma empresa que hoje tem o seu negócio, mas não tem uma Débora lá, e aí está nos assistindo agora. O que tu indicaria para eles, para qualificar e aí, claro, chegar nesse encantamento? Eu acho que a primeira coisa seria chamar esse dono desse negócio, que foi o que eu fiz quando eu tive as minhas empresas, e o que é imprescindível, né? No caso, o que é imprescindível para a Disney, por exemplo, é segurança. Então, eles sabem que aquilo ali é a primeira coisa. Chama uma dona de uma clínica, por exemplo, e pergunta o que é imprescindível para ti? Quais os valores que tu não abre mão? Né? Depois que tiver isso alinhado, daí tu vai começar a fazer essa capacitação com a equipe e eles vão saber, quando tiver que tomar uma decisão, que a dona, o gerente não esteja, né, alguém que seja mais tomador de decisão, eles vão tomar decisão baseado naqueles valores. Né? Isso é uma coisa que pode ser feito por qualquer empresa, né, pequenas empresas também, e não precisa ser algo complexo, mas precisa ser algo genuíno, né, algo que tu realmente acredite. No caso, quando eu tive, por exemplo, empresas de eventos, eu tinha bem claro o que era o primordial, né? E daí, quando eu não estava junto, né, que tinha unidades em alguns lugares, a equipe fazia sem mim o que eu faria, porque eu já dei um norte. Então, acho que isso é a primeira coisa. Senão o funcionário fica muito solto, às vezes tu tem bons funcionários, mas para ele o legal é ser engraçado e para o outro o legal é ser mais rápido e às vezes o valor não bate com aquilo que tu quer no atendimento ao cliente. Então, tu passar isso aí para eles, né, e também fazer análise de perfil, né? Às vezes tem perfil de pessoas, às vezes até acontece de tu promover alguém para um cargo e ele era melhor no outro. Então, tu tem que ver que tipo de pessoa tu vai botar em cada posição para ela dar o melhor dela alinhado com os valores da empresa.
Mas acho que então a primeira coisa é entender, alinhar a expectativa, né, daquilo que é primordial, daquilo que não se abre mão. Isso. Depois, passar essa comunicação para quem está contigo, é isso, né? Sim, isso. Para que todo mundo esteja alinhado no discurso. Então aí volta a parte da importância da comunicação. Não adianta, a Sim. comunicação passa É tudo, né? tudo, né? Então a comunicação alinhada, aí depois disso, treinamentos. E aí tem o olhar de fora também, que é Sim. isso nós estamos falando de forma interna, né? Avaliação interna. A minha visão em relação ao meu negócio. Mas aí a importância do que tu fazes também, né? Que aí entender o cliente. E dentro disso que tu falou, que tá perfeito ali tu entendeu do que eu disse, também tem a autonomia controlada, que é até onde tu pode decidir sem pedir para o teu supervisor, para o negócio fluir, não ficar toda aquela cascateada. Fluidez é a palavra, né? Fluidez é muito bom para os negócios. Então, autonomia controlada. Ou até aqui tu pode decidir sozinho, tu pode dar até tanto de desconto, aconteceu isso com o cliente, tu pode trocar, tu pode... Passando daqui, daí tu busca um supervisor. Isso também gera autonomia e daí tu vai atingir ali coisas baseadas nos valores da empresa, dentro do que tu pode fazer. E aí entendeu, acho que toda a comunicação também é importante, né? Porque não é só o físico, não é só no PDV. Sim. Essa comunicação, acho que isso... Eu gostaria que tu falasse mesmo, porque é importante. Às vezes a empresa tem a rede social, que é um canal da empresa. Tem o site... Tem, o que mais ali das redes sociais? Aí dentro das redes já tá sociais, na rede social. tá tudo aí. Tem uma aí tem o PDV, newsletter. aí tem uma news, aí tem... Isso também, a importância disso para o encantamento. Isso tem que estar... Sim. Todos esses canais têm que estarem alinhados com essa forma de encantar, porque tu pode encantar com um e-mail, tu pode encantar com uma mensagem no WhatsApp, desencantar. E tu pode desencantar. Porque tu manda tanto conteúdo que eu não te aguento mais. Ou talvez atendeu bem, lá no PDV foi maravilhoso, encantou, mas aí depois falha com uma outra frente, né? Aí a pessoa, encontrei vocês na rede social, mas lá na rede social foi péssimo. Eu queria saber o horário de funcionamento. Sim. Para confirmar, para levar alguém que eu adorei o lugar e não tem. Então, e tu acho me que deixou no vácuo. eu acho que isso é importante, né? Também a gente destacar. Eu acho que pequenas empresas deveriam diminuir os canais de comunicação. Se tu não consegue dar atenção para todos, diminui. Né? Coloca ali uma mensagem, nosso atendimento é pelo WhatsApp. Quando a pessoa mandar no Messenger, já vai vir essa mensagem. Então, se tu não tem uma equipe grande, né, empresas menores, diminui teus canais de atendimento para focar a qualidade naqueles ali. Tu trouxe, ela tem um fundamental. Muito, que às vezes, porque é que nem postar, se tu vai postar coisa que não tem objetivo. Só pra postar, não posta. Tem muita essa ansiedade, né, Vanessa? Agora, ouvindo a Débora falar, as pessoas são muito Maria vai com as outras. Sim. Tá? Me corrija, como a Vanessa fala, me corrija se eu estiver errado. Mas a percepção que eu tenho de clientes que eu já atendi também, as pessoas são muito Maria vai com as outras. E hoje, com a rede social, com o advento das redes sociais, com a informatização, levando a informação cada vez de forma mais veloz, a gente consegue ter acesso ao que estão fazendo no outro lado do planeta. Só que aí, dependendo de como chega essa informação, tu quer implementar tudo. Mas isso é novo, essa ferramenta é nova, essa é nova, eu também quero. Eu quero mostrar que eu quero tô tudo. super inovada. Eu quero tudo. Mas isso é muito comum, é importante a gente falar sobre isso com a Débora. Então, tu tá afirmando para nós e que não seja Maria vai com as outras, e sim, podem até reduzir canais, mas desde que atenda bem, né? Atenda bem, é isso, Sim, né? reduz. Se tu não consegue atender todos, atende bem em alguns. É melhor do que atender mal em todos, né? Ou atender mal em quase todos. E também achei interessante que tu falou das pessoas serem Maria vai com as outras. A experiência do cliente também tem muito da fidelização com a marca, né? Às vezes tu é conectada com aquela marca, porque sempre tem aquele mesmo estilo, que nem a gente passa na M. Martelli na loja, tem um cheirinho, tu já sabe. Então Chique, tem né? todo... Tu associa, né, a marca. Tu associa. Tanto que a Disney nunca quis fazer um parque radical para competir com o Universal, com o outro, porque o objetivo deles é felicidade para qualquer tipo de público. Então, eles vão Embora a ali Universal, famílias. Eu acho melhor que a Disney. Mas aí é percepção de cliente. Tu talvez gosta mais. Mas o que eu tô entendendo que a Débora tá trazendo tem um norte de raciocínio. Tem um norte. Eles seguem esse posicionamento. Por exemplo, eu e a Vanessa temos o de cara com elas. A nossa forma é mais escrachada. A gente fala e tá... Aí daqui a pouco a gente pega e muda completamente a forma. Agora estamos sérias. Nós somos um robozinho. Sérias. Hoje a gente não vai... Opa, desalinhamos. O cliente que é fiel vai estranhar.
vai estranhar. Até E isso porque serve à isso empresa, também, né? Sim, e com a gente certeza. tem propriedade para falar, isso não comunica mais, né? Não, a autoridade não tem mais nada a ver com aquela autoridade que nós aprendemos enquanto jornalistas, que era o terninho, tinha que ser sóbria, com um sério. brinquinho mínimo, para não aparecer Ai, muito, mulher porque a não podia notícia ter não o podia. cabelo, a roupa, Não, maquiagem. nossa, Não, era, vetada de quer qualquer falar uma. de coisa séria, tem que estar Então, sério. o mundo mudou, o mundo quer mais autenticidade, as relações, Muito. as informações e a comunicação, ela tem que ser de forma clara, simples, curta Fácil de entendimento, fácil de né? entendimento e um bate-papo, como a gente está fazendo aqui. Ninguém quer mais ouvir ninguém falando palavra difícil, que ninguém entende do Não outro lado. aproxima, Aquela não engaja, técnica que né? não... exatamente. Então mudou a comunicação, vem mudando, graças a Deus, porque eu já era de um tempo que eu já sofria com aquela comunicação robotizada. Só que aí tem algo, olha, nós fazendo fazendo o debate. A louca. Tem que cuidar só, que eu acho que a comunicação, ela quase beira algo tão bobo, banal, que ela perde um pouco também. E aí que tá. Perde a mão, né? Tem um fiozinho, uma linhazinha tênue que separa essa coisa do moderno, do coloquial, do próximo, Sim. com algo que acaba ficando até escrachado e mal educado. Que aí é algo que eu não gosto. Também não é sobre isso. Porque às vezes as pessoas podem Pode- entender dessa forma, É né? o caminho do meio, Não, né? É o equilíbrio. Isso, eu acho que é bem importante isso, Vanessa. E aí entra também na questão de encantamento com o cliente. Não é também, agora é parceiro legal, né? Não. É E saber. aí, Mas é nesse ponto aí que tu tocou bem, exatamente. Eu acho que a gente tem que ter noção de quem é esse cliente e Com se certeza. faz sentido essa comunicação. Às vezes o cliente, sei lá, tu vai atender só desembargadores, para eles faz Existe sentido. um protocolo aí. Aí daqui a pouco É a para eles persona, vai né? fazer sentido a elegância, por isso que volta Sim. isso, né, Sim. Débora? A elegância, o fino trato português correto, sem as abreviações que... Olha a crítica aos jovens, meus filhos, principalmente. Sim. PQ, que é PQ, Eles nem VC, sabem o que tu... tem coisas que já nem sabe mais o que eles estão falando. Então a gente tem que entender que esse coloquial que a Vanessa fala, ele faz sentido por óbvio, a gente tem que descomplicar, mas ele tem que estar adaptado com a realidade do teu cliente, né? Tem com que fazer certeza. sentido. Até porque pega empresas, por exemplo, que tratam mais com homens, né? Uhum. Homem às vezes não quer saber de brinde nenhum, às vezes nem quer café. Ele quer que seja rápido ali, que Até porque tu resolva. Aí que tá, é entender o cliente, né? Até porque tu vai Entendeu, falar duas frases inteiras e vai entender só meia. Não é uma crítica, mas é porque a gente sabe que o ouvido é seletivo, a mulher, ela entra... Isso foi bom tu falar, Débora, porque eu Auditivo, perdi homem esse visual. link. Quando a gente falou lá, tu falou da musiquinha do Paul McCartney, a gente vê que a mulher também, ela tem essa sensibilidade de agradar, não que o homem também não vá, porque ela pensa nos detalhes. Aí a gente volta àquelas discussões de mulheres que se ofendiam às vezes com o marido, com o namorado, que cortava o cabelo, o namorado não notava, porque o homem também não tem às vezes Essa sensibilidade. E volto a dizer o quanto é importante ter mulheres nas estações de trabalho, porque elas têm essa diferença, a gente sabe que a sensibilidade, os detalhes, aquela coisa da mãe do casaquinho mesmo, que eu não é isso numa empresa, mas é o detalhe, vamos botar uma florzinha para ficar melhor aqui. É isso, faz parte daqui a pouco de um encantamento, num ambiente um pouco mais acolhedor. Com certeza, isso também faz parte, né? Que às vezes as pessoas pensam às vezes que é só isso, mas isso é uma parte do processo de encantamento. Uma música boa, uma playlist, um cafezinho, quem não gosta, né? A pessoa quer se sentir bem, mas as outras coisas também têm que funcionar. Eu acho também, Débora, e tu me corrige se eu tenho essa ideia, por eu ser muito assim, mais despojada, enfim, que quando o cliente se sente à vontade. Eu gosto de me sentir à vontade. Se eu vou num cabeleireiro, eu gosto de me sentir à vontade. Eu vou numa loja, eu gosto de me sentir à vontade. Esse negócio de ficar te atacando lá na frente para te entrar, que nem não sei, desespero. Entra aqui, eu tenho pavor disso, eu já fujo. A entender o cliente, né, Vanessa? Para poder adaptar esse processo. Mas isso funciona no geral? Era essa a minha pergunta, porque uma loja não consegue ler totalmente as personas, nem, eu digo quando ela abre assim, principalmente aqui que nós estamos num shopping, que né, a gente tem um tipo, claro, de persona, mas é mais difícil, digamos, de né, funilar, assim, entender.
isso cai bem te atacar no meio da praça. Eu sempre vi isso com maus olhos. Eu te pergunto agora como especialista. Eu, como consumidora, nunca achei isso bom. Porque ninguém vai te... Vem aqui, entra aqui. Mas aí que tá. Aí que tá. Tu já entrou assim? Não, mas aí depende do negócio, ó, fazendo reflexão. Eu tô em Gramado, não sei onde eu vou almoçar. Cheguei lá, um exemplo. Daqui a pouco passa uma pessoa na rua em que diz, moça, claro que entende. Tem que ter um contexto. Aí que tá, tem que ter, eu acho que são situações e situações. Chega e diz, moça, me ataca, mas me entrega gentilmente um flyerzinho dizendo, ó, tal lugar lá tem um almoço delicioso. Já fui impactada diversas vezes dessa forma, aí tem um formato também. Né? Então eu acho que aí depende do tipo de serviço, do tipo de nicho, e aí volta o que a Débora falou. Tudo está atrelado a persona e ao cliente que tu tá atendendo. Acredito que é isso, né? Sim, eu acredito que dentro de lojas, né, aquela pergunta ali, se precisar de alguma coisa, eu fico à disposição, funciona super bem. Porque tu perguntou, te colocou à disposição, mas não tá colado. Para mim, eu acho esse ótimo, assim. E essa questão que tu falou, por exemplo, ser abordada na rua. Eu acho que se a pessoa for um pouco ligada em fazer uma abordagem que não pareça robotizado, que tá fazendo para todos, pode funcionar. Por exemplo, querem entrar aqui, tem uma mesinha perto da lareira, pessoal, tá friozinho, se quiserem, já arrumo para vocês. Mas isso é difícil. Entende? É que eu não estaria falando nesse tipo de atendimento. Eu tô falando naquilo que parece que é para pegar a massa mesmo todo. Que agora até não se vê muito, mas um tempinho atrás tinha muito ainda isso, gente. Eu acho isso assim, eu fujo, né? Eu saio correndo. Eu acho que a maioria não gosta. Eu penso, mas aí eu acho que é um outro ponto, né? Aí é um ponto agora em Gramado é diferente, tu tá aberta, primeiro que tu já tá num lugar que tu tá aberta pra diversão. Tu não tá num centro, por exemplo, atrasado pro trabalho, pra uma reunião às 2 da tarde. Tem um contexto diferente. Sim. E o contexto, o formato, ele tem que estar sempre atrelado ao conteúdo, né? E aí volta a conversa lá do início, que já tá acabando o nosso tempo. Até vamos deixar agora as considerações finais da Débora, até para deixar aí como, enfim, a tua informação final, a tua dica final aí para quem está nos assistindo. Mas acho que volta ao que ela estava falando lá no início, de tu conhecer a tua missão, tua visão, teus valores, teu posicionamento, tu saber com quem tu tá conversando, para quem tu tá, para quem é o teu cliente, quem vai comprar de ti. Aí dentro disso se cria um universo de coisas que só com uma consultoria para entender o que faz sentido ali, né? Sim. Dá tua dica final, né, Brigitte? Como é que faz para entrar em contato contigo? Se a pessoa tem uma empresa, se tu atende empresas pequenas também, como é que é a tua logística aí de trabalho? Então tá, pessoal, para encerrar aqui, fiquei muito feliz com o convite de vocês, gurias, obrigado, espero ter colaborado aí com alguns insights. Eu faço consultoria, mentoria, trabalho também com cliente oculto, né? E eu ajudo empresas que querem melhorar a experiência do cliente, consequentemente aumentando o seu faturamento, né? Porque quando a gente cuida de um cliente, ele fica fidelizado, ele volta e normalmente traz mais pessoas com ele. Então, a experiência do cliente é atrelada ao faturamento da empresa, né? E não só alguma coisa da moda. Então, eu cuido toda a jornada do cliente, tudo o que acontece desde quando ele teve o primeiro contato contigo, durante e depois, para a gente poder melhorar em todos esses aspectos, criando clientes mais fiéis com o teu negócio. Então, quem quiser conhecer mais sobre o meu trabalho, tiver interesse sobre esse assunto, é @DéboraBarrufi no Instagram, e lá vocês vão conhecer um pouco melhor, saber melhor e também poder falar diretamente comigo. E nós adoramos e agradecemos. Verdade, adoramos. Claro que a Débora vai ter uma parte 2 aí, porque tem muito o que falar, muito que falar. A gente só, né, a gente mapeou. deu uma pincelada num geral aqui, só para criar, despertar a curiosidade, né? Encantar as pessoas, né? Como é legal ser encantada, né? Encantar e ser encantada, né? Em todos os sentidos, né? Em todos os sentidos. Os negócios, na vida, onde a gente passa, como é bom quando a gente consegue encantar. E aí a Débora falou, o que é encantar? É fazer mais do que o óbvio, né? Fazer além da expectativa. Além da expectativa. E aí fica aí a dica aí no finalzinho do programa. Quem sabe a gente encanta, né? Já passou como empresário, como empresário, por óbvio, a gente vai estar encantando aí os nossos clientes, mas então deixa o desafio aí. Encante mais pessoas na sua vida também. E quem tu ama, por que não, né? Então, gente, um beijo e até o próximo episódio do De Cara com Elas. Até lá.